Olá, bando de mãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um Lesa, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no trimestre com o tema Rebelião e Redenção, lição número 5, o conflito continua. E agora nós temos nosso calendário ambulante. O calendário ambulante informa. Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro. E também agora o nosso verso para memorizar, que está em Neemias 2:18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. É o nosso versinho para memorizar. E olha só que legal, vamos começar a estudar a história de Neemias hoje. Também ocorreu num tempo em que a nação de Israel já estava separada, dividida e não era mais uma entidade política. Eles eram apenas um povo espalhado entre outras terras, assim como outros tantos que existem hoje. Porém, Deus sempre foi fiel e sempre seria fiel às suas promessas da aliança, mesmo que as pessoas tivessem falhado em cumprir a sua parte, né? Então vamos ler aqui Neemias, o capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no ano 20º, estando na cidadela de Suzã. Veio Hanani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu, a casa de meu pai, temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar onde tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam e temem o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-me mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então aqui só colocando assim, o Neemias trabalhava no palácio, copeiro, e ele agora ia fazer alguma coisa para pedir ajuda para o povo dele, porque a cidade natal dele, Israel, o povo todo estava todo desolado e Jerusalém completamente destruída em pedra. Então, qual é o contexto da oração de Neemias? Bem, é o que eu acabei de falar. O povo tinha sido espalhado, estava todo separado, e Neemias entendeu realmente que aquilo era uma punição devido à separação de Deus, uma consequência, né? E agora pede assim, de acordo com a oração que Daniel fez, lá no Daniel 9, de 4 a 19, que a gente vai ler agora, o que essas orações têm de semelhança? Então vamos ler agora Daniel de 9, 4 a 19 e vamos ver se tem alguma semelhança. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam seus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos seus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha,
Como hoje se vê, a nós, homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões, que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E não obedeçamos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição de imprecauções que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio apesar disso. Não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos às nossas iniquidades e nos aplicarmos à sua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste nome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te tua ira do teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Bem, qual é a questão e como se encaixa também no grande conflito? Bem, as semelhanças entre as orações é muito grande. Primeiro porque ela assume o problema, assume que o povo tem sido ruim e não tem sido fiel para com Deus, primeiramente. Depois os ambos pedem que Deus olhe com misericórdia. Eles assim, a gente não tem justiça, a gente está errado, mas lembra das promessas. Então o tempo todo eles estão invocando as promessas que Deus fez. Lembre-se das promessas, por favor, agora estamos arrependidos. Então, o tempo todo aqui, eles estão, na verdade, assumindo e depois pedindo misericórdia de Deus. Isso é muito semelhante, senão até repetitivo nas duas orações. Sobre como isso se encaixa no grande conflito, é porque esse realmente é o conflito, né, gente? O grande conflito acontece dentro de cada um de nós, entre cada um dentro do povo, e acontecia no povo de Israel também. É o povo que ora é com Deus, ora não é com Deus, e sofre por isso, porque se aparta dele, perde suas bênçãos, e depois quer voltar. É o conflito interno, a perda, a volta, é o ser humano, né? Pela graça do rei, foi dada a Neemias permissão para retornar e reconstruir Jerusalém quando retornou. Neemias passou os primeiros dias simplesmente observando. Ele tentou examinar a cidade à noite, mas as pilhas de entulho eram tão grandes que ele não conseguiu ir muito longe. Então ele foi para o lado de fora dos muros com o fim de examiná-la a partir dali. Agora pede para a gente ler Neemias 2, versos 16 a 18, para entender como Neemias convenceu os líderes a trabalhar em algo que todo mundo achava que era impossível. E o que isso pode servir de exemplo para a gente hoje. Então, Neemias 2, 16 e 18. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos?
Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras do que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha só, é o nosso verso temático da semana. Então, para convencer os líderes, primeiro eles já estavam começando uma obra, mas para que estamos fazendo isso? Aí ele declarou toda a história dele, como ele tinha orado, pedido para Deus, e aí eles entenderam que podia ser uma promessa, eles entenderam as alianças antigas que tinham. E o que isso pode ensinar para a gente hoje? Poxa, é muito simples, é que a gente muitas vezes considera que algumas obras são impossíveis, mas a gente tem que se ater às promessas de Deus. E às vezes chegam pessoas e falam que vamos realizar certas coisas na igreja, vamos fazer melhorias, vamos reformar, rejuvenescer a nossa fé. E nós acreditamos que não tem mais jeito, não tem mais espaço, mas quem faz a gente desistir de se aproximar de Deus? Quem faz a gente desistir de nós mesmos, da nossa fé? Com certeza não é nenhuma promessa que Deus tenha feito que gere esse tipo de sentimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, embora Neemias a princípio não tivesse dito aos líderes por que havia vindo, algumas pessoas não estavam felizes e fizeram de tudo que podiam para impedir que fosse realizada qualquer obra para melhorar Jerusalém. Quando começou a obra de reparo dos muros, esses oficiais estrangeiros ficaram irados e muito indignados. Além de zombar os esforços, quando eles viram o pessoal construindo. O que vocês vão fazer ali? Muitas vezes se perguntavam. Quando viram que o povo de Deus estava levando o trabalho a sério, eles ficaram muito irados e planejaram um ataque. Teria sido muito fácil os israelitas recuarem. Contudo, apesar de todo tipo de maquinação contra o seu trabalho, eles persistiram. Confiando em Deus, Neemias cuidou da reconstrução do muro e deixou as ameaças dos inimigos nas mãos dele. E eu queria aproveitar também aqui para falar de uma das medidas que eu acho muito interessante, que está em Neemias 4, 16 e 17, que ele tomou assim, ó: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estudavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Aqui tem uma sequência de passagens e o que está falando é o seguinte: Deus sempre mostrou para eles que eles iam ser atacados. Sempre chegava alguém para informar: olha, tal povo vai se levantar contra você, então eles ficavam sabendo antes e se preparavam. Então isso é a graça de Deus, sempre avisando antes, mas então Neemias tomava uma atitude. Neemias ia lá e fortificava o povo, inclusive fazia com que as pessoas andassem armadas enquanto faziam a obra, que é o que esses versos aqui falam. Então que a gente pense nisso, a gente tem que confiar em Deus para Ele fazer a parte dele, mas que a gente continua precisando nos preparar. Não tem como a gente ficar somente despreocupado falando que Deus vai fazer tudo por nós. Nós temos que entender que Deus vai fazer a graça dele agir sobre nós, não que Ele vai fazer o trabalho por nós. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Por hoje é só. Não se esqueça do ano bíblico, Êxodo 32 e 33. Olha só, 2 capítulos só de Êxodo, menos do que a gente leu hoje aqui no Lesa. E até amanhã, pessoal. Um abraço. Este Lesa foi realizado com narração Ronaldo Salles e vozinha do Google. Edição Ronaldo Salles. Marketing e distribuição você mesmo, ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.